Se você quer saber como sobreviver ao eclipse, como colocar isso no seu cotidiano, na sua vida, fica aqui até o final que vou trazer várias reflexões para você. Eu sou Indial Aranui e você está no nosso canal de Tarô Astrologia Conhecimentos da Nova Era. É chegada a segunda temporada de eclipses do ano. Com certeza está relacionada à primeira temporada de eclipses que aconteceu em março. Então, dê uma refrescada na memória de o que estava acontecendo com você nesse período. Para o momento, nós temos no 7 de setembro um eclipse lunar em Peixes e para o 21 de setembro nós temos um eclipse solar em Virgem. Os signos mais afetados diretamente serão, claro, Virgem e Peixes, mas também os outros signos mutáveis que por quadratura vão estar relacionados com esse fenômeno, que são Gêmeos e Sagitário. Na astrologia, as coisas não são simples como parecem. Eu vou explicar um pouquinho para vocês como essa questão ela está intrincada com diversas outras questões e você mesmo vai aprendendo a fazer a análise do seu próprio mapa pessoal e colocando nessa situação atual, porque nem para todos os virginianos nem piscianos vai ser igual. Muita gente relaciona, tem uma leitura simplista dos nodos lunares. Como eu já expliquei nos primeiros vídeos sobre os eclipses que eu fiz lá em março, esse fenômeno celeste ele acontece em um eixo, então ele vai sempre estar relacionando dois signos opostos complementares, no exato grau. Então nós temos agora o eclipse lunar total, que vai acontecer no signo de Peixes e aos 15 graus, vai estar se relacionando com os 15 graus do signo de Virgem, exatamente no oposto. Então vai estar, claro, tocando mais fortemente as pessoas, né? Para o 15 graus seria, por exemplo, no dia 7 de setembro mesmo. E quem então aniversaria ou tem a lua aos 15 graus de Virgem ou de Peixes, vai sentir muito impacto. A qualidade do impacto, eu vou explicar como a gente vai avaliar um pouquinho mais para frente nesse mesmo vídeo. Mas as pessoas que aniversariam ou têm a lua 9 graus antes ou 9 graus depois desse grau 15 de Peixes ou Virgem vão ser afetadas um pouco mais, um pouco menos. Então a gente está falando das pessoas nascidas entre o 28 de agosto, por exemplo, e o 16 de setembro. É uma faixa bem ampla. Da mesma forma, os piscianos nascidos entre 26 de fevereiro e o 14 de março. Claro que aí também a gente tem que procurar os graus da Lua. Vá procurar no seu mapa se você tem Sol ou Lua nesses graus, mas também outros planetas, tá? Porque o planeta que estiver encaixado nesses graus, ele vai sentir a afetação dos eclipses. Os eclipses lunares, que é o do dia 7, eles vão estar banindo coisas da sua vida, retirando. Pode ser doloroso, pode ser que você resista, pode ser que você nem queira, mas você só vai realizar que já aconteceu. E você pode continuar lutando para não deixar ir, mas algum aspecto daquilo realmente se foi. Da mesma forma, o eclipse solar, que vai acontecer no dia 21, ele já é a Terra após a queimada, após a chuva, quando ela está pronta para o renascimento, o rebrotar. Então, ali sim, será aberto um portal de transformação para um novo você, principalmente para aqueles mais afetados. O planeta que você tiver nesses graus, seja de Virgem, seja de Peixes, ele vai ser afetado por isso com as qualidades desse planeta. Uma pessoa que tiver Urano a 15 graus de Virgem, por exemplo, posso imaginar que ela vai estar tentando manter as coisas muito organizadas na prateleira, sem ter contratempos, e vem Urano e bagunça tudo e não vai ter mais como refazer aquilo. Então, vai ter que partir de novas bases. E Urano, ele faz isso para poder te colocar diante de uma necessária mudança que você estava segurando há muito tempo. Isso para dizer, se o seu planeta, por exemplo, for Júpiter, que estiver aí em cima desse eclipse, já é uma outra situação. Júpiter, ele vai ser um mestre um pouco mais doce e ele vai te instigar à aventura da mudança. Então vai ser já diferente. Quando você vê
a mudança aconteceu e você está gostando e você vai deixar rolar. Se você estiver inseguro, não vai importar, porque ele vai lhe ajudar. Então, cada planeta ele vai trazer a sua qualidade para essa forma de transformação que se impõe. No mais, eu queria trazer para vocês uma reflexão, porque eu vejo muito por aí as pessoas, também muitos astrólogos, né, caindo na forma didática, né, dualista, de dizer que o nó do norte, né, a cabeça do dragão, é aquele aspecto que você deve desenvolver nessa sua encarnação, e o nó do sul, que é a cauda do dragão, é aquilo que você deve abandonar. Na verdade, não é assim tão simples. O nó do sul, muitos astrólogos relacionam com Saturno. Então, o nó do sul é aquilo que não é só que você sabe fazer, que você aprendeu em outras encarnações. O nó do sul é a sua estrutura, a sua forma de fazer, o que você aprendeu. Você não vai abandonar isso, né? Como você tem que trabalhar, tem que sair de casa, mas você não explode a casa para sair da casa, né? Então, assim, a estrutura é necessária. Da mesma forma, você se move, sim, em direção ao seu nó do norte, a partir da sua estrutura, usando ela como base, como forma de fazer essa migração de conteúdo e esse desenvolvimento. O nó do norte ele é relacionado com Júpiter, e ele é justamente aquilo que vai te instigar, te trazer curiosidade de vivenciar algo muito novo. E muito também abençoado pela curiosidade. Esse nó do norte vai estar falando de um grande potencial de desenvolvimento que você tem. Se no seu mapa o nó do norte estiver em conjunção com outros planetas, ou mesmo em quadratura, ou em sextil, isso quer dizer que também o seu nó do sul vai estar em aspectos, tá? Com esses mesmos planetas. O que acontece? O planeta que tiver junto com os nodos, até 9 graus antes, até 9 graus depois, ele vai trazer também uma tônica de interpretação, uma coloração diferente para a forma como você facilmente desenvolve aquelas características ou expressa aquelas características estruturais que você já tem. Então, fazem parte da interpretação do seu nó do norte e sul, os planetas que estão em conjunção ou em aspectos com esses mesmos nodos. No mais, para a gente estar interpretando este eclipse com o nó do norte em peixes e o nó do sul em virgem, para além do que eu já falei no vídeo da temporada anterior dos eclipses, que continua valendo, vá lá, assistir o vídeo e fazer uma reflexão a respeito do seu momento, tá? Aquilo que foi plantado lá em março, agora, aquela transformação iniciada ali, ela tem um outro momento, tá? Um segundo ato agora. Ela se desenvolveu durante esses 6 meses e agora ela chega no outro estágio. No do norte, em virgem, em peixes, o que significa, que eu vou deixar o card aqui em cima no vídeo para vocês. Vamos precisar analisar também aonde estão os dispositores dos nodos, que são Júpiter, dispositor do nó do norte, e Saturno, dispositor do nó do sul. E acredite, os tempos estão tão complexos que os 2 planetas estão com aspectos muito importantes nesse momento. Então, nós temos o dispositor do nó do sul, que é Saturno, no signo que está o nó do norte, que é Peixes. Para a gente ver que é uma questão de um ping-pong do aprendizado, tá? Então, Saturno ele está retrógrado, saiu de Áries e voltou para Peixes. Está naqueles últimos graus, que são os graus onde realmente precisa haver uma conclusão do aprendizado, e ele está voltando porque é necessário rever parte daquilo que a gente tinha estruturado no nó do sul. Então, existe um aprendizado para a nossa estrutura que está sendo feito hoje dentro do nosso nó do norte. Então, eles são intricados, eles são interrelacionados. Por isso, eles são sempre opostos complementares no mesmo grau. Se Virgem vai estar falando de organização, saúde, perfeição, trabalho da juventude, serviço, dedicação, abnegação, em Peixes, que muitas dessas características podem, quando se expressam,
atingir uma oitava superior. Em peixes, a gente está falando de multidimensionalidade, percepção extrasensorial, desenvolvimento de dons, seja artísticos e mediúnicos. A gente está falando de um tipo de beleza que encanta, de um tipo de realização e de relação que não é prática, mas é muito profunda. A gente está falando de formas de escapar das estruturas e das sociedades, de prisões, de conventos, de manicômios, de vícios. Então a gente pode estar falando, por exemplo, do reencontro com vícios que você tinha conseguido deixar para trás. Eu não estou falando só de substâncias, também estamos falando de relacionamentos tóxicos ou mesmo de relacionamentos que não te faziam bem, mas de repente você está revisitando, não precisa ser concretamente, mas pode ser em pensamentos, em reflexões, tá? Porque peixes escorrega naquilo que virgem não escorrega. Em peixes a gente está falando de compaixão, mas essa compaixão vai ser em virgem elevada a uma oitava superior. Mas o virginiano, ele tem a compaixão para com o outro. Ele é capaz de perdoar o outro. Mas veja bem, o virginiano tem muita dificuldade de perdoar a si mesmo. Isso também é necessário nesse momento. E tudo isso, compaixão, serviço, auto-perdão, vai estar servindo à estrutura que Saturno precisa entregar para desenvolver o seu nó do sul, que não deve ser abandonado. Você não vai abandonar suas estruturas, todo o seu aprendizado, para concretizar algo ainda mais elevado. Você vai agregar. Então, a dinâmica entre nó do norte e nó do sul, a dinâmica no eclipse não é abandonar as características de virgem, mas é conseguir fazer um ping-pong entre elas para que elas se elevem e se coloquem nas oitavas superiores. Porque quem sabe mais de organização para ensinar a virgem que já tem nota 10 para conseguir o LOD é peixes. Da mesma forma, as características de peixes, para conseguir a nota 10 e LOD, ele vai conseguir desenvolver a partir de virgem, que é capaz de fazer o perdão mais profundo ainda, sem escapar, encarando e olhando no olho. Preciso falar também do dispositor do nó do norte, que é Júpiter, que está em Gêmeos, sextil com o Sol em Virgem, trazendo clareza daquilo que a gente deseja ou precisa fazer e desenvolver nesse momento. Mas Júpiter vai estar em quadratura com Marte em Libra, trazendo dificuldade em desenvolver as ações necessárias. Então vai ter muita boa vontade, cessão ao outro. Primeiro você quer isso, vá você. E na prática não vai se conseguir ou será difícil fazer as ações necessárias porque tem muito ar, está faltando prática, tá? Tem muitas ideias, tem muita conversa, mas está faltando ação, está faltando iniciativa. E isso pode se tornar uma guerra passiva, um ambiente onde as pessoas estão fingindo ou protagonizando colaboração, mas isso na verdade não seja real, ou não seja efetivo. Para o nó do norte nós temos Saturno em sexto com Urano, quer dizer que a nossa estrutura ela está justamente precisando se aerar, tá? Ela está precisando de entradas e saídas de ar, novos combustíveis, novas formas brilhantes, inovadoras de fazer modificações profundas, mas que não derrubem tudo. Muitas vezes vai mudar a funcionalidade de determinadas situações, posturas e ambientes. E Saturno está também em conjunção com Netuno. Quer dizer que, novamente, tudo aquilo que faz dissolver as estruturas e arrebatar, eles vão estar trabalhando juntos. Nada se quebrará, mas as coisas vão se transformar profundamente. Eu diria um 360 a nível externo e um aprofundamento em diversas camadas a nível interno. Realmente é uma grande oportunidade de trazer
coisas novas para a sua vida. O eclipse é um eclipse de lua cheia. O movimento da lua, ela iniciou no 22 de agosto, com a lua nova em Virgem. E no 21 de setembro, nós vamos encerrar o trânsito do Sol novamente com a lua nova em Virgem. Então, a semente que está sendo plantada agora nesse eclipse, ela vem sendo plantada e trabalhada desde o final de agosto. É uma semente muito especial e ela é aquela semente de longo desenvolvimento. Então, agora está sendo plantada realmente algo muito especial, duradouro, estruturado para o futuro, para o presente. Cuide da sua semente. Depois volte aqui para me contar. Se você gostou desse vídeo, já sabe, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal